Nos acompanham pelas redes sociais. Hoje, tanto a primeira leitura quanto o Evangelho vai falar do dia do repouso, que no Antigo Testamento era o sábado, para nós cristãos é o domingo, porque domingo é o dia do Senhor, é o dia da ressurreição. Por isso que para nós esse dia sagrado, esse dia do descanso, o dia do repouso, o dia do nosso culto por excelência, é o domingo, porque é o dia da ressurreição, o dia do Senhor. Outro ponto que está em destaque nas leituras de hoje é a dureza do coração humano, porque Jesus é questionado quando ele começa a fazer o bem, quando ele entra na sinagoga e ele então, as pessoas já ficam preparadas para acusá-lo, para ver se ele iria curar o homem da mão seca ou não. Ou seja, mostra toda a dureza do coração humano. O importante não era saber se ele ia fazer o bem ou não, se ia curá-lo ou não. O importante para eles era apontar o dedo e acusá-lo. Mas existem algumas coisas assim que a própria vida vai nos ensinando, vai nos mostrando, e a gente não pode passar despercebido, sem que a gente faça até mesmo uma reflexão pessoal. Porque o Evangelho de hoje, ao mesmo tempo que ele fala de uma dureza do coração humano, nós estávamos lá em cima agora no Morro da Jove, lá na Capela São Sebastião, e teve a primeira comunhão de uma criança. Foi apenas uma criança, teve a primeira comunhão. Mas aquela criança, ao receber, foi, até nos chamou a atenção, né, moço? Ao receber pela primeira vez a comunhão, a criança desabou de choro. Ela botava até as duas mãozinhas no rosto assim, porque ela chorava de uma maneira sem ser contido. Tamanho a emoção do coração daquela criança de estar recebendo Jesus. Tamanho o quanto Deus deve ter enchido aquela criança de graça, o quanto Deus deve ter falado ao coração daquela criança para que ela chorasse. As pessoas chegavam perto dela, as pessoas batiam no ombro dela, tentavam tirar a mãozinha do rosto, e ela só chorava. Por isso que Jesus fala: deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. O que Jesus fala com isso? Por que ele fala para a criança, deixar que a criança vá até ele? São as pessoas de coração puro, são essas pessoas. Então, ao olhar para uma pureza, ao olhar para um coração de criança, nós devemos nos espelhar, porque o quanto aquela criança ali, com certeza ela teve um encontro pessoal com o Senhor, ao ponto dela não conseguir controlar o seu próprio choro, e as pessoas querendo amenizar, tentar tirar a mãozinha dela, um fazia carinho, e ela chorava, exatamente porque o coração não é o coração do Evangelho. O coração do Evangelho é o coração de pedra, é o coração da condenação, é o coração que quer mostrar, que quer acusar o defeito do outro, é que não está preocupado se o bem está acontecendo, mas quer procurar algum erro, quer procurar alguma falha para poder então apontar. E foi isso que fizeram com Jesus. E Jesus até pergunta: é permitido ou não fazer o bem no dia de sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? E depois ele completa: o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado então foi feito para o homem. Mas, ao mesmo tempo, a segunda leitura de hoje, ela traz um ponto interessante, quando diz assim, quando ela fala que nós trazemos em nós, quando ela fala que trazemos em nós um tesouro em vaso de barro. O que é trazer um tesouro em vaso de barro? Trazer um tesouro em vaso de barro, e aqui vai dizer que uma luz que ilumina as trevas, uma luz que jorra, que brota, ou seja, o que quer dizer? Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pelas angústias. E vai dizendo, ele vai falando que nós somos perseguidos, nós somos tantas aflições, mas nós não somos derrotados. Então nós trazemos um ouro dentro de nós, porém ao mesmo tempo que São Paulo vai dizer aos coríntios que nós trazemos um ouro em vaso de barro,
é para mostrar que esse vaso de barro, o que ele quer dizer, somos nós com as nossas fragilidades, somos nós com as nossas fraquezas, somos nós com as nossas limitações. Então ele nos chama, em outra palavra, ao mesmo tempo que nós temos algo sagrado dentro de nós, nós carregamos um tesouro dentro de nós, nós somos um vaso de barro. O vaso de barro, ele quebra com fragilidade, com facilidade. Um vaso de barro, ele é danificado com facilidade. Assim também somos nós. Nós somos danificados, no bom sentido da palavra, com facilidade. Nós somos quebrados como um vaso de barro com facilidade. Basta que algo aconteça em desacordo com as nossas vontades. Basta que algo aconteça contrário às nossas vontades, que aquilo já mexe com cada um de nós. Mas ao mesmo tempo, Paulo vai dizer, você tem dentro de vós um tesouro. E esse tesouro, ele também nos chama a atenção, que ele fala que é uma luz, mas que essa luz não é própria. Nós não temos luz própria. O que nós temos é uma luz que brilha em nós, mas que não é nossa. É a luz de Deus. Então, nós não podemos ser autossuficientes, nós não podemos ser prepotentes, orgulhosos, vaidosos, de achar que aquilo que nós fazemos é porque eu sou bom, é porque eu sei fazer. Não. Deus dá, Deus tira. Ah, eu canto muito bem, mas se Deus quiser você não canta. Ah, eu falo muito bem, mas você fala porque Deus permite. Ah, eu toco muito bem. Ah, eu coordeno muito bem. Ah, eu faço isso muito bem. Ah, eu controlo muito bem, eu organizo muito bem. Tudo que nós fazemos muito bem é porque tem um agir de Deus em nós. Tudo que nós fazemos muito bem, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, seja na vida religiosa, é porque nós temos essa luz, que é um tesouro que está dentro de cada um de nós. É essa luz de Deus que está dentro de cada um de nós, mas não é luz própria, é uma luz de Deus. Então, reconhecendo então as nossas limitações, que somos vasos de barros, nós devemos reconhecer que somos dependentes de Deus, dependentes do auxílio da graça de Deus, dependentes da misericórdia de Deus, dependentes da força de Deus, porque quanto mais nós reconhecemos que nós somos dependentes de Deus, menos teremos um coração duro, menos teremos um coração de pedra. Porque o que é o coração de pedra? O coração de pedra é aquele coração primeiramente autossuficiente. Ele acha que ele não precisa das pessoas, ele acha que ele não precisa de Deus, ele acha que ele é forte, que ele tem conhecimento, que ele tem capacidade, que ele consegue resolver as coisas sozinho, e por isso ele passa por cima de tudo e de todos, é indiferente a tantas situações, tantas palavras que às vezes as pessoas querem mostrar, querem revelar para ele, querem mostrar um caminho. Não, a pessoa bate no peito, é a autossuficiência. Essa autossuficiência na vida do ser humano, ela chega com preço muito caro depois. Essa autossuficiência na vida do ser humano, depois ele paga um preço altíssimo. Ele pode sofrer muitas consequências pela sua própria prepotência, de não reconhecer que ele é um vaso de barro. Mas ao mesmo tempo que Paulo vai falar que nós somos um vaso de barro, a palavra de Deus vai dizer que nós devemos ser como um barro nas mãos do oleiro. O que é ser um barro nas mãos do oleiro? Se você der um barro nas mãos do oleiro, ele vai moldar esse vaso conforme a sua vontade. Então nós devemos ser esse vaso de barro, porém ser esse barro nas mãos de Deus, ou seja, deixar Deus nos moldar conforme a sua vontade, exatamente para que a gente tenha o quê? Um coração mais dócil, coração como dessa criança, que foi impactada, um coração que ela não conseguiu resistir às suas emoções, à sua alegria de receber Jesus, de estar ali recebendo a primeira comunhão. Talvez deve ter passado algum filme, alguma cena na cabeça daquela criança, de repente, né, alguma coisa que ela viveu, alguma dificuldade que ela viveu, ou então a expectativa que ela tinha, a esperança, né, a espera, aquele tempo da espera, de estudo, de preparação para poder receber. Ou seja, o que é isso? Isso é o coração dócil.
seu coração simples, seu coração que Jesus nos convida a ter, um coração de criança, e não esse coração que as pessoas esperavam Jesus fazer o bem, curar o homem com a mão seca. Eles não estavam preocupados com a vida do homem, eles não estavam preocupados com a doença daquela pessoa, com o problema daquela pessoa. Eles queriam apenas apontar o dedo para Jesus e armar para poder matá-lo, como diz o Evangelho. E quantas pessoas às vezes se colocam, se comportam dessa forma, dessa maneira, de não se preocupar se Jesus está fazendo bem ou não, mas na vida daquela pessoa que Jesus está fazendo bem, a gente procura achar o defeito dela, a gente procura achar o erro dela para dizer e para mostrar para alguém, ou para dizer para alguém, ou convencer a nós mesmos que ela não era merecedora daquela graça, que ela não era merecedora de receber aquela cura, que ela não era merecedora de receber aquela bênção que ela recebeu. Ou seja, quem somos nós para isso? Isso mostra a pior versão do homem, quando ele olha para alguém, Deus abençoa aquela vida, e a gente acha que ela não era digna de receber aquela graça, ela não era digna de receber aquela cura, como se nós fôssemos dignos de receber alguma coisa. Ou pior, quando a gente aponta o dedo para alguém, talvez nós estejamos sendo pior do que aquele que a gente apontou, com a nossa atitude, com a nossa fraqueza, com o nosso pensamento de sermos juiz da vida de alguém. Então, que nós possamos pedir ao Senhor esse coração puro, esse coração dócil, mas reconhecendo que nós trazemos dentro de nós um tesouro, porém em vaso de barro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.